para te entregar toda a nossa vida, o nosso coração, a nossa entrega, Senhor, a Ti, dos nossos sonhos, nosso coração. Ah, Jesus, nós entregamos no altar. Entregamos a Ti, Jesus. Entregamos, Senhor, nas mãos do Senhor agora. Receba a nossa oferta. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Pode entregar agora o seu coração para o Senhor. Entrega para Ele. Ele está ansioso para receber o seu coração. Tudo que há em mim. Entrega o seu viver, Entrego os seus meu sonhos. viver, por amor a Ti, meu Rei. Renda os seus sonhos rendo ao a Senhor. Ti, Renda a e Ele. meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Entrego Tudo a Ti, tudo a tudo a Ti. tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti. Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti. Receba a nossa entrega, Pai. A nossa entrega. Tudo a Ti nós rendemos ao Senhor.
está disposto a entregar para o seu Senhor nesta noite? O que você tiver disposto, declare. Declare. Declare para Deus. O que você quer entregar? É os seus sonhos? É a sua casa? É os seus projetos? Entrega. Porque não tem ninguém melhor para cuidar desses sonhos, para cuidar desses projetos do que o Senhor. Porque Ele enxerga lá na frente. Nós somos tão limitados, Senhor, mas a sua visão vai tão longe, Senhor. Oh Deus, e eu te exalto e te glorifico, porque o Senhor vai além. O Senhor vai além do que eu posso ver. Por mais que eu ache que os meus sonhos são bons, o Senhor é quem sabe. É o Senhor que sabe o que é melhor para mim, Jesus. E por isso, com convicção, eu te entrego o meu coração. Com convicção, Senhor, eu entrego ao Senhor. Receba a minha oferta. Receba a minha oferta. Vamos declarar mais uma vez essa canção de entrega ao seu Senhor. Vamos declarar. Oh Jesus, nós te entregamos. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos levo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Nós entregamos. Entrego. Nós entregamos tudo a ti. Tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Te entrego a ti, oh Jesus. Entregamos tudo a ti. Tudo a ti. Receba, Senhor. Oh, receba, Jesus, a minha entrega. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor diz que até o desejo de adorar vem dele. Vem dele. Então peça a Ele: Senhor, eu quero desejar te adorar. Se isso não é verdade, se isso ainda não é uma realidade sobre a sua vida, profetiza. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque esse desejo vem dele, não vem de nós mesmos. Não vem. E por isso nós declaramos que Cristo reina em nossas vidas. Nós declaramos que Ele está sobre todas as coisas, sobre todas. Sobre toda a terra, Ele está. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Sobre toda a terra tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. É o nosso desejo. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Reina, reina o Senhor sobre o nosso pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais
mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o nosso pensar, Senhor. Reina. Reina, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Nós sabemos que todo o poder, ele pertence a Jesus. Você pode declarar com toda a sua força que todo o poder pertence a Jesus. Aleluia. Pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus.
Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, querido? Nós ainda estamos adorando ao Senhor e eu quero te dar o privilégio de servir ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Se você veio com a intenção, com o coração sensível, dizimar e ofertar, fique à vontade em meio ao cântico. Eu celebrarei, Cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, E só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Grande, Grande é o Senhor, Rei do universo. grande é o Senhor, Rei do universo, grande é o Senhor, Rei do universo, porque grande é. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque grande é. bendito, Bendito é o que vem, bendito é o que vem, bendito é o que vem, em nome de Deus. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque grande é. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Grande é o nosso Senhor. Amém, querido? Do desejo do Lúcio, da Fátima, que nós íamos estar orando por eles. O Lúcio e a Fátima completaram 34 anos de casado, né? No dia 6 agora. 34 anos, hein, Débora? Você achou que eu ia te chamar de Priscila, né? Sempre brinco assim, né? Vamos orar por eles, então, e agradecer a Deus. Vem cá, fica aqui na frente, aqui, por favor. Ô, Débora, fica à vontade, se você quiser vir aqui na frente, acompanhar. Fruto é um dos frutos, né? Isso. Você fez alguma poesia para... Vira para lá. Você fez alguma poesia para Fátima? Não, vira para lá. Vira para Iris lá, vira. Não. Não devia, Marquinhos? Vou te dar a chance de falar a poesia agora assim no estalo. É brincadeira, Lúcia, é brincadeira. É brincadeira. Mas eu tenho certeza que quando completar 35 anos, você vai vir com a poesia, porque eu brinquei com você, né? Eu brinquei com você. Já fez, né? Ele faz em todo o tempo, né? Vamos celebrar esse momento tão precioso nessa família, na vida do Lúcio e da Fátima, que são presentes de Deus na nossa comunidade. Eu lembro do dia que nós estávamos na escola bíblica dominical, lá em cima, e o Lúcio foi para conversar comigo. Você lembra, Lúcio? Sentamos lá no nosso pedacinho e o Lúcio, desse jeito interessante que ele é, falando de onde estava vindo. Esses dias ele teve presente com o pastor, no caso, da onde ele veio, né? Com quantos anos, Lúcio, ele estava agora? 90 anos, né? Foi muito bom, né? Ver o Lúcio lá, honrando este pastor, esse ministério. Vamos orar por eles. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos aqui, de podermos celebrar com júbilo 34 anos do santo estado do matrimônio. Do Lúcio, da Fátima, está aqui do lado, um dos frutos, o Pai amado, a Débora, também com Priscila distante,
o neto, Pai amado, muito obrigado por essa família. E pedimos que o Senhor venha renovar no sentido físico, emocional, espiritual, para que eles possam desfrutar dessa comunhão, do enlace matrimonial, cada dia, cada mês, cada ano, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Parabéns para vocês. Aplauda o Senhor, querido. Irmãos, para você que é nosso convidado, seja bem-vindo. Vocês devem estar vendo eu mexendo no celular aqui. Poxa, o pastor está mexendo no celular na hora do culto. É porque aqui eu recebo os pedidos de oração. Então, a gente faz uso aqui. A Raíssa agora, ela restaurou para nós aqui. E por isso que eu tenho essa, parece falta de reverência, mas não é isso não, tá? É só mesmo por causa dos pedidos. Eu quero orar e que você me acompanhe, por favor. Pai Santo, nós continuamos em oração por Israel, pela Palestina, e clamamos ao Senhor a intervenção do Senhor. Como eu orei junto com os irmãos no início dessa reunião, nós não sabemos orar como convém. Nós clamamos a intervenção do Senhor, Pai amado, nessa batalha que Israel, Pai amado, agora está tendo, Pai amado, contra Pai amado, esse grupo do Hamas, Pai amado, ali na Palestina. Nós abençoamos os missionários, tanto de um lado quanto do outro, que estão ali pregando o Evangelho, e clamamos a intervenção do Senhor. Eu digo batalha porque essa guerra ela vai ter um fim um dia. A Tua palavra diz isso, que Israel precisa reconstruir o templo, e por isso nós sabemos que há algo espiritual que está acontecendo, mesmo nós não entendendo. Então eu peço ao Senhor, por favor, intervenha segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós oramos por esses pedidos, pelos nossos amados e amadas que estão fazendo esse processo de quimioterapia. Oramos pela Maria do Carmo, Pai amado, amiga da família da Raíssa, e pedimos que o Senhor continue cuidando dela, dando ela força, Pai amado, em nome de Jesus, para vencer essa quimioterapia, para tirar, Pai amado, todo o impedimento, em nome de Jesus. Junto com a Ludmila, oramos por essa criança, pelo Pedro, que também está, Pai amado, fazendo esse tratamento, que o Senhor continue com ele, fortalecendo, gerando alegria, fé no coração da mãe, do pai, em nome de Jesus. Oramos pela nossa irmã Maria Liberato, que o Senhor continue assistindo e abençoando também, o Pai amado, pós esse tratamento, em nome de Jesus. Nós oramos por missões, como oramos pelos aqueles que estão em Israel e na Palestina, e pedimos por todos estes que estão espalhados ao mundo afora. Esses que têm feito missões transcultural e também cultural, em nome de Jesus. Aqui nós colocamos a vida, Pai amado, do Paulo Santos e a sua família, do Júlio Fafé, pessoas da nossa comunidade que estão, Pai amado, na África, pregando o Evangelho, que o Senhor esteja com eles e com os demais missionários, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai amado, para que o Senhor possa, nesses dias, fazer a separação entre o joio e o trigo. E a gente entende que isso vai acontecer nos últimos dias, a apostasia vai vir, e isso vai ser necessário até mesmo para a vinda, ou melhor, para o arrebatamento da igreja e depois a vinda do Senhor. Então eu peço pelos pastores, pelos líderes da nossa nação e do mundo, que o Senhor possa fortalecer os justos, fortalecer aqueles que verdadeiramente são tementes ao Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos por toda a situação do Brasil e pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, presidente, ministro, Pai amado, todos eles em nome de Jesus como nosso governador. Oramos, ó Pai amado, e pedindo que o Senhor repreenda a voz do diabo, Pai amado, que esses dias no ministério lá, Pai amado, do STF, estão votando, ó Pai amado, essa liberação do aborto. Nós sabemos que é uma guerra espiritual, porque essas vidas, ó Pai amado, como nós ministramos há uns dias atrás, Moloque está aí solto e querendo as suas oferendas, e nós sabemos que essas crianças são para isso. Então, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor esteja indo ao encontro de cada mente, de cada coração desses ministros, e que a Tua mão, que a Tua justiça, Pai amado, em nome de Jesus, esteja sobre eles, para que nada disso venha passar em nome de Jesus. Também te agradeço pela fidelidade dos santos nesse lugar, que ofertam, que dizimam em temor ao Senhor,
que entende, ó Pai amado, o prazer de dizimar e ofertar na casa do Senhor, por ver cada situação sendo concluída, ó Pai amado, assim como missões, ó Pai amado, como a beneficência, a assistência, ó Pai amado, pastoral. Então, muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar cuidando e abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Fique à vontade, que ele pode se assentar. Estou olhando aqui para ver se eu não deixei faltar aqui nenhum pedido. Amado, eu quero te agradecer, você que esteve presente ontem no casamento do Guilherme e da Ana Cláudia. Muito obrigado. Faz diferença. Como igreja, faz diferença. Talvez você não foi convidado pessoalmente, mas eles convidaram você aqui de púlpito. E preste atenção nos convites. Quando você recebe eles, avalie-se. Né? Eles precisam, como membros, receber o carinho, e eu agradeço aos irmãos que estiveram aqui presentes. Num calor, não é verdade? Estava quente. Hoje também está, né? E está tão quente, como diz o outro, está tão quente que a gente fica até bobo. Mas tem gente que já é bobo mesmo no frio, não é verdade? Tem gente que não precisa do calor para ficar bobo, né? Já é bobo mesmo assim, né, Emerson? Já são bobos de natureza, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Efésios, à igreja de Éfeso. E eu quero não demorar por causa do calor também, né, que continua. Graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque lá os nossos meninos, nesse momento, lá tem um ar-condicionado, estão lá, né, desfrutando desse momento bom, e que essa bênção chegue até nós, né? Quem sabe amanhã a gente também não tem um gripante para a gente aí, né? Um ar-condicionado aí para a gente estar aí. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele termina essa carta dizendo assim no versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porquanto, irmãos, ele diz assim, porquanto, irmãos, depois de tudo que eu ensinei vocês, eu quero que vocês, então, venham se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo passou 3 anos nessa região, ali em Éfeso, depois em Colosso, Filipenses, também na carta aos Filipos, Filemon também, essas cartas que foram escritas, antes ele esteve presente nesses lugares, pregando o Evangelho, ali lançando igreja, fundamentando igreja, e agora estava na sua primeira prisão domiciliar. Tudo bem que era dentro de casa, a segunda foi a morte, foi terrível para ele, mas essa ele não tinha total liberdade, porque eu imagino o apóstolo Paulo como um mensageiro do Evangelho, não podendo sair de casa. E mais do que isso, tendo soldados amarrados a si, preso a si. Aonde ele ia, tinha que ter o soldado. Tudo bem, ele recebia os amigos, ele poderia receber os irmãos. Não faltava ali o alimento, porque ele pagava pelo aluguel da casa, quanto também pelo alimento. E é nesse momento, então, que Paulo escreve essas cartas que eu citei aqui, e me referindo agora em particular à carta aos Efésios. Ele escreveu com propósito de tudo aquilo que ele pregou com a sua vida, evangelizou, deixou pastores, que agora então pudesse permanecer. Nós vemos uma igreja no qual ele deixa claro que Cristo é o cabeça, que o homem é o cabeça da mulher, e que a mulher é submissa ao marido, que os pais não devem irritar os filhos, que a salvação é pela graça, que os empregados devem trabalhar como que para o Senhor, que os patrões devem cuidar ali dos empregados como que se fosse para o Senhor. Então, Paulo ele dá vários ensinos ali para a igreja de Éfeso. E aí, agora no fechamento, ele diz assim: contudo, eu quero que vocês, irmãos, venham se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Só esse versículo já dá um sermão de muitas horas, mas não é o caso. Nós vamos chegar mais alguns para frente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a força da igreja tem que ser
no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que o poder vem do Senhor, ele diz isso aos apóstolos, que ele iria dar poder e autoridade. Mas nós sabemos que no século XXI, como no século XIX, XVIII, XVII, século XVI, a autoridade foi algo conquistada pela separação, vamos dizer assim, dos protestantes do catolicismo passado. E que então os protestantes, através de Martim Lutero, Calvino e outros pais da igreja, tiveram que conquistar ali o poder pela autoridade. Qual é a diferença de autoridade e poder? Poder vem de Deus, no sentido que eu estou referindo. Autoridade é algo que vem com caráter. É mais do que carisma, é caráter. Alguém pode até ter caráter, mas ele demonstra o seu caráter no carisma. Como? A forma que ele trata os outros, como a Bíblia diz, que você deve tratar as outras pessoas como você quer ser tratado. E o apóstolo Paulo, então, ele deixa claro aqui para a igreja de Éfeso, e o Espírito Santo para nós, nessa noite em particular, que nós devemos, então, estar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E ele diz assim, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura. O apóstolo Paulo diz, de toda a armadura. Eu vou citar cada ponto, você conhece, você poderia aqui pregar melhor do que eu em algum momento essa passagem. Mas a autoridade que Paulo deixa aqui no texto, que ele também diz que os líderes têm que ser referência pastoral, ali no meu caso, para poder ensinar com a vida o que ele está pregando. Porque o sermão, ele pode ser logo tendo a palavra, mas ser vazio, porque não tem a vida de quem prega. E quando o pregador, no meu caso, o pastor, ele se expõe na pregação, ele diz, olha, sejam meus imitadores. Pois assim também Paulo diz nessa carta, sejam meus imitadores. É algo difícil de falar, mas necessário e importante de viver. Todo aquele que tem um chamado ministerial, ele tem que estar com seu caráter alibado, para que então o poder se manifeste dessa forma. Atos 19 tem um momento muito interessante. Paulo está pregando e as coisas estão acontecendo. Ali alguns convertidos que não tinham ainda a comunhão com o Espírito Santo. Paulo entendeu que estava faltando alguma coisa, perguntou e falou para eles e ministrou sobre eles. Eles foram revestidos. Mas ali logo depois diz que tinha 7 jovens, filhos de Cefas, um sacerdote. E que eles então viram todo o poder na vida de Paulo e dos demais ali, e viram um homem endemoniado, e foram lá e disseram para aquele homem, olha, em nome de Jesus que Paulo prega, eu ordeno que você deixe esse homem. O texto diz assim, que naquele momento, então, aqueles demônios que estavam naquele homem ali, viraram para aqueles 7 filhos de Cefas e disse assim, eu sei quem é Cristo e também conheço Paulo, mas vocês, quem são? E a Bíblia diz assim que ele deu uma surra nos 7 filhos de Cefas, a ponto deles terem que ser retirados para que o diabo, ou melhor, o demônio ou os demônios, na vida daquele homem, não ceifasse a vida dele. Então eu estou falando de poder e de autoridade. Que muitas vezes o poder não é manifesto, porque o poder ele tem ligação com a autoridade. Muitas vezes a gente não consegue entender isso porque vemos, principalmente na televisão, na internet, alguns milagres, algumas coisas acontecendo, e a gente fala, mas esse homem é um mau caráter, como é que pode ser isso? Olha, a Bíblia também diz que quando Moisés estava lá no Egito, certo momento, então, ali, Satanás não queria deixar com que o povo saísse. E ali envolveu com a vida do rei, Faraó. E diz, então, que ele chamou os magos e que ali, então, eles jogaram as suas varas e as suas varas viraram serpentes. E Moisés, então,
ordenado por Deus, julgou a sua vara e diz que a sua vara virou uma serpente e comeu as demais. Então o poder de Deus se manifesta muito além do que o poder de Satanás. Satanás é limitado. Por exemplo, se ele estiver aqui, eu não estou dizendo a sua vida, se ele estiver aqui nesse ambiente, ele não está ali na quadrangular, porque ele não é onipresente, ele não é onisciente. Quem se está aqui são principados, aqui no sentido geral de mundo, são principados e potestades, aquela terça parte que está aí trabalhando a favor dele e junto com ele, porque já são condenados. Parece que não tem sentido o que eu estou falando, mas espero que você entenda até o termo. Porque aqui diz assim: revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo João, ele diz que muitos, no final da carreira, iriam se apostatar da fé, iriam se desviar da fé, iriam cair da presença de Deus. E eu entendo que isso tem ligação com esse versículo, que não estavam todos revestidos de toda a armadura, para que então no dia necessário vencesse as ciladas do diabo. Quando lá em João 10:10, Jesus diz com respeito quem ele é o pastor, ele é aquele que vai diante das ovelhas. No 10:10 ele diz assim: olha, mas o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando Jesus diz ali, nós muitas vezes referendamos literalmente a Satanás. E erramos em partes, porque ele não é onipresente. Mas ali está falando de uma religião dos judaizantes, que estavam então impedindo com que os convertidos caminhassem em Cristo Jesus. Então o ladrão ali é um sistema religioso que Satanás utilizou dele para matar, roubar e destruir. Para tirar a força da igreja presente, das pessoas que iriam se converter. E ele termina o versículo 10 dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, uma capacitação em abundância de vencer o maligno. E nós precisamos então entender que é com toda a armadura de Deus. E nós encontramos irmãos que já sofreram, já perderam batalhas, como eu, imagino que você talvez já perdeu alguma batalha. Eu estou falando no sentido contra Satanás mesmo. Mas são batalhas, não é a guerra. E por que perdemos a batalha? Perdemos a batalha quando tomamos algumas decisões achando que são decisões bíblicas, são decisões de Deus. É como aquela mulher que disse: mas o meu casamento foi na presença do Senhor, por que agora o meu marido não me quer mais? É porque ela achava que foi na presença do Senhor. Ela achava que aquele homem era um homem convertido. E até certo ponto, talvez o era. Toda a armadura é fundamental para vencermos de fato as ciladas do diabo. Muitas vezes caímos, e eu quero dizer isso, nós todos, como igreja, não só presente aqui, caímos no engodo de Satanás, porque não conhecemos as Escrituras. Foi o que Jesus diz aos judeus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, vocês não estariam indo contra o poder, contra as Escrituras. E muitas vezes nós, como indivíduo e também como congregação, nós vamos contra o poder de Deus porque vamos contra as Escrituras. O versículo de número 12 diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Principados e potestades são os acétras de Satanás, é o exército de Satanás. Eu já contei, mas para você que é nosso convidado, talvez é a primeira vez que você vai ouvir essa fala aqui, agora aqui assim. Diz que
estava passando ali um missionário e ele então, com muito discernimento, ele pôde ver em cima daquela grande catedral ali um demônio barbudo, cansado, velho, maltrapilho. Aquela igreja fervorosa, entre aspas, lá, sabe, incendeia. Ó, nós cantamos domingo, né? Incendeia assim e tal. Nada. E ali então estava tudo isso acontecendo lá embaixo, e aquele demônio lá. E ele continuou andando, aquele missionário, e passou um pouco mais, ele viu uma congregação modesta, talvez com poucos instrumentos, poucas pessoas, e ali ele não conseguiu discernir lá dentro o mesmo barulho. Havia um movimento lá, mas era mais harmônico e menos calor nesse sentido. E quando ele olhou para cima daquele local simples, ele viu alguns demônios irritados, andando de um lado para o outro, e ali então ele foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. E ali então Deus disse para ele, olha, na verdade, desculpa, ele perguntou para o diabo por que estava acontecendo. E ali então o diabo disse para ele, olha, aquela grande catedral, congregação, eu já tenho domínio. Aquelas pessoas já são controladas por mim. Aquele velho que está ali em cima é que se alguém querer sair da minha presença para buscar novamente a Deus, ele me avisa. Aí eu posso mandar outros demônios para a gente ver isso aqui. E lá, aquela congregação pequena, lá eu estou lutando com eles. Eu estou lutando com eles, mas eu não consigo dominá-los. Eu não consigo vencê-los. É só que é uma figura. Pode ser que hoje uma congregação pequena tenha um demônio velhinho lá. Pode ser que uma congregação grande, expressivamente de milhares, tenha talvez muitos demônios lá nesse sentido. É só uma narrativa, uma figura, para a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus como congregação e também como indivíduo, como igreja. Porque muitas vezes nós estamos caindo no engodo do diabo, nos argumentos do diabo, e nós não entendemos isso. Talvez a culpa é minha. Talvez a culpa é minha no sentido pastoral. Como alguém um dia disse para mim, com muito carinho, o senhor é tão humilde, o senhor é tão assim, carinhoso no falar, e eu conheço o senhor, respeito o senhor, gosto, por isso que estou aqui, mas eu sei que tem pessoas que o senhor deveria ser um pouquinho mais claro, deveria chamá-los de ladrão, deveria dizer para eles a verdade, e não ficar simplesmente, mas como eu não sou assim, eu não vou falar isso. É a pessoa que falou comigo, tá? Então, eu não vou de jeito nenhum falar o que essa pessoa disse. Porque aqui diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Na carta de Tiago, a primeira carta depois da perseguição, ali então nós encontramos, estudamos há pouco tempo, né, Wellington? Essa carta lá na casa da irmã Vera, né? E nós descobrimos então que tem 3 guerras que acontecem no mundo espiritual. A primeira guerra é contra o mundo. A segunda é guerra contra os irmãos. E a terceira é guerra contra Deus. Só tem guerra contra os irmãos porque nós temos guerra contra Deus. Só tem guerra no sentido mundo, porque nós temos guerra contra Deus. E Tiago diz então, vocês estão perdendo. Porque vocês estão guerreando contra alguém que não perde a batalha, que não quebra princípios, que não deixa nada porque é humilde, bonzinho. Não, ele é o Todo-Poderoso. É ele que diz na carta aos Hebreus que ele é cheio de amor, mas também é o Deus do fogo consumidor. É aquele que não aceitou o remorso de Judas, não aceitou de volta as 30 moedas de um coração cheio de remorso, quando viu o desespero do que ele tinha perdido, mas que aceitou o arrependimento de Pedro, que errou muito mais do que Judas, mas que foi até Deus, ou até Cristo Jesus, com arrependimento,
com arrependimento e não com remorso. Porque remorso é como aquele marido, ou aquela mulher, ou aquele ladrão, qualquer pessoa nesse sentido, que faz alguma coisa errada e é pego no flagra. Ali então, porque ele sabe que vai ter que pagar por aquilo, ele não está arrependido, queria continuar, mas ele está com remorso. E ele diz que está arrependido, porque ele diz, olha, eu estou arrependido, mas solta ele, que você vai ver que ele vai continuar talvez fazendo as mesmas coisas. O arrependimento, ele vem de uma forma tão tremenda dentro de nós, que Daniel Souza, ele diz assim que arrependimento é mudança de hábito. Arrependimento é cortar o mal pela raiz. É uma referência bíblica que ele está dizendo. Arrependimento é mudança de hábito. Quando Jesus convence alguém, através do Senhor Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia diz que ele se torna nova criatura. Que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu quero trazer um ponto com respeito à maldição hereditária. Esse foi o maior pecado no meio da igreja. Tanto da igreja católica, que hoje é dividida entre ela, como da igreja protestante, também da mesma forma. Maldição hereditária. Cuidar de porcos. Igreja não cuida de porcos. Igreja cuida de ovelha. Eu vou explicar. Pode ser que tenha uma maldição. O médico diz, é maligno. Ele diz assim, olha, eu uso óculos, então toda vez que eu chego para fazer exame, ele pergunta, você tem alguém na sua casa que tem glaucoma? Eu digo, minha mãe tem. Ele falou, então vamos observar, vamos olhar, porque pode ser hereditário. E aí eu olho e falo, não, está tudo bem, mas o último exame que eu fiz, ele falou, toma cuidado. Toma cuidado porque você precisa descansar os seus olhos, não deixe de usar os óculos. Me passou um colírio e disse, usa, porque se você não cuidar bem dos seus olhos, o mal da sua mãe vai chegar até você. Isso é hereditariedade. E alguns trazem também a maldição hereditária no sentido de família. Então, o meu pai era espírita, ou seja, na área que for, no nível que for, dentro de um contexto assim, e agora então eu carrego isso dentro de mim. Uma maldição, porque eu fui consagrado a Satanás. E aí ele vem para a igreja, mas não se converte. Então, de tempo a tempo, ele está endemoniado, de tempo a tempo, ele está causando alguma coisa. E ali o que acontece? Hereditariedade. Mas quando um ou outro, da mesma forma, se converte a Cristo Jesus, ele é liberto. Ele é liberto. A Bíblia diz que ele é liberto. Quando? Quando é que essa pessoa é liberta? Depois de um curso? Depois de um ensinamento de batismo? Quando, irmão? Arrisca aí. Quando ele se arrependeu. No ato do arrependimento, não precisa da mão do pastor. Não precisa nem de estar aqui na frente, pode ser sem ninguém falar com ele. Ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, agora nós vamos discipulá-lo, para ele se conhecer como agora um cristão. Porque a sua natureza adâmica ainda carrega o passado. E até coisas do passado, vindo desse sentido. Então ele está acostumado. Ele passava em frente à igreja católica e ele tirava o chapéu, fazia o nome do padre. Ele fazia algumas... É normal. Ele não comia carne naquela semana, porque ele veio de um processo assim. Ele também pode trazer um peso de maldição sobre a vida dele, no qual Satanás sempre vai tentá-lo no passado. Mas a hereditariedade ficou no passado. Quando ele se torna nova criatura, as coisas velhas têm que ter passado. E ele agora vai fazer o quê? Vai combater o bom combate. Ele vai chegar num nível espiritual de que agora então ele vence diariamente a sua natureza e o tentador.
Paulo diz assim para a igreja de Corinto: vocês estão dormindo no pecado. Ele está dizendo, é no pecado que vocês estão dormindo. Muitos estão dormindo. Então examine-se a si mesmo. Porque vocês estão examinando os outros, vocês estão dando as costas para os outros, estão gerando divisão no meio da igreja. E ele diz na ceia: examine-se a si mesmo. Não é para examinar o outro, se o outro ali é problema. Eu vi um homem morrendo no púlpito. Não é o primeiro que morreu no púlpito. E ele estava ali louvando a Deus pelo seu pastor. Ele era, né, porque a função acabou, que ele morreu. E ele estava ali dizendo: olha, antes eu não tinha e tal, mas quando eu fui para esse grupo, para essa igreja, eu ali fui abraçado pelo pastor, eu disse para o pastor que eu queria aprender, e ele foi me ensinando. E se eu estou aqui agora, então, eu era auxiliar de diácono, depois eu auxiliar de diácono, depois eu passei a ser auxiliar de diácono, depois eu me tornei diácono, e agora então eu sou um pregador, um obreiro, e falando, e louvando, e pregando. Aí ele começou a adorar o Senhor e caiu nos braços do seu pastor, e morreu. Aquele desespero para todo mundo, mas ele encontrou o que estava buscando. É esse o sentimento que nós precisamos ter dentro de nós, para que nós então venhamos entender que a nossa luta contra o outro é uma luta que eu estou tendo contra Deus, de não aceitar a vontade de Deus, de não aceitar os princípios do Senhor. Então eu luto contra Deus e eu arrumo argumento para lutar contra o outro. E eu começo a ter discórdia dentro da igreja, na minha casa, aonde eu estiver, eu gero problema. Eu vejo o demônio atrás de uma imagem, mas não vejo ele na minha frente, me atentando, tentando me induzir ao pecado. Mas quem peca sou eu. Quem peca sou eu, não é ele. Essa é a função dele. Pedro diz isso, que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno sejamos exaltados. Mas ele diz: olha, toma cuidado, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos aqui um pescador, não sei se tem mais pescador aqui. Quando eu falo pescador, não é de contar piada mentirosa, não, de pescador, de pescar, de gostar de pescar. Hoje eu vi Claudinei, que a esposa estava filmando ele, uma chuva, e aquela cabaninha já estava quase indo, aquele temporal, e ele lá, e ela: meu bem, e ele: não, eu tenho. Pescador é pescador, mesmo debaixo de chuva. Mas o pescador, ele quando vai lançar o anzol, ele não lança o ferro, querido, porque a minhoca ou a isca que está na ponta ali é que faz a diferença. Você tenta pescar para você ver, a não ser que tem muito peixe, que estou desesperado, que cai alguma coisa lá. Mas se você lançar o anzol sem nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Mas se você colocar uma minhoca, talvez você nem consiga arrancar o peixe de lá, porque você é como eu, um mau pescador. Ou tem uma certa dó. Vê que, não, se cair, caiu. Se não caiu, não caiu, não. Eu não vou ficar puxando aqui, não, porque depois não. Mas se tiver, está sujeito a pegar. É aí que está o negócio. Do passado, que está na ponta do anzol. Porque o diabo, o nosso adversário, ele também é chamado de Satanás, o acusador. E que começa a trazer para a gente. Eu estava no centro da cidade, resolvendo algumas coisas, mas eu estava muito atribulado, emocionalmente abatido. E sabe, quando você não quer estar em lugar nenhum e quer estar sozinho para poder ninguém te perguntar o que está acontecendo? Você já passou por isso? Ah, que bom. Eu achei que era coisa só minha mesmo. E ali então, aqueles maus pensamentos e tudo, sim, é isso mesmo. E tudo isso acontecendo. E aí quando eu escuto uma sirene, eu paro, ali acho que é o Olegário Maciel,
aquele desespero da polícia passando, e eu continuo indo aonde eu estava indo, e na hora que eu subo a Tupinambás, vira a esquina, aquele tumulto de gente. Alguém foi tentado. Infelizmente, você sabe o que aconteceu. Não sei qual era o andar. E todo mundo estava ali dizendo, por quê que ele fez isso? A vida é tão bela, por que ele fez isso? Tentação. É a isca no anzol. Por isso nós precisamos entender que nós estamos aqui rodeados de principados e potestades, não literalmente todos aqui, eles têm outras pessoas para atazanar, mas ele anda ao derredor, rugindo como um leão, dizendo, você não presta, você pecou, o que você fez foi tão sujo que Deus não te recebe de volta, e não sei o que, você não nasceu para isso não, na sua casa você viu, todo mundo é amado, essa é a função dele, e ele vai tentando, ele é o tentador, mas a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus nos mostra, que a tentação ela vem de dentro, ele só lança lá, para tirar o que nós temos de dentro. E aí entra o que as pessoas acham que é hereditário. Eu não vou ficar falando da minha família, e nem da sua, dar exemplo não. Mas as famílias vêm com algum ponto no qual Satanás está ali, observando. Ele vai observando. Tá ali e tal, já consegui isso, já consegui então tal. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Mesmo que você faça que nem aqueles pastores que dizem, não ore de voz alta porque o diabo não pode ouvir. Você não precisa orar de voz alta, alguém vai falar para ele, ou já falou. Ele já sabe o histórico da minha família e da sua também. Ele tem a ficha todinha. E ele vai fazer o quê? Na ponta do anzol, vai pôr a isca que eu quero comer. Porque a minha natureza adâmica está dentro de mim. Seja isso, eu vi uma senhora, uma irmã em Cristo, testemunhando, e ela diz assim, eu não tenho ódio da amante do meu marido. Eu não tenho ódio dela. E nem do meu marido. Porque eles não conhecem o Senhor. Porque se eles conhecessem o Senhor, eles não fariam isso. E esse era o sermão dela. E eu oro pelo meu marido e oro pela amante dele. E aí, querido? Você é crente o suficiente para passar por isso? Talvez seja a área da família dela e ela está entendendo o que está sendo e eu não estou dizendo que está certo. Talvez é o mamon. É o dinheiro. É aquela pessoa que está disposta a ajudar, mas quer dizer para todo mundo que está ajudando. Que dá a oferta com a direita e a esquerda aperta dizendo, você é o cara. E que nas adversidades da vida, ele prioriza a si, e não o reino. Na lista de prioridade, o reino de Deus, ou Deus, está em último lugar, sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E Satanás trabalha com aquilo ali de uma forma tão pesada, e ele não vê, talvez, no contexto da sua família, problema nenhum. Não, minha família está bem, olha, financeiramente nós estamos até melhor. Porque agora eu tenho mais 10%, 12%, eu tenho mais não sei quanto. E eu vou, só que ele não entende que é um dos pontos dessa armadura que ele tirou. No livro de Jó, o livro de Jó é o livro mais difícil de entendimento. É o livro mais antigo. Por isso que vocês veem que eu não sou de falar de Jó. Porque eu tenho que ter argumento no Novo Testamento para me poder gerar os detalhes. Eu gosto da música, eu gosto de alguns versículos como você, mas eu não entendo. Porque era no tempo remoto. Foi escrito por Moisés, segundo a maioria dos estudiosos. Que Moisés escreveu Jó antes de escrever o Gênesis. Você tem uma noção de tempo. E ali então ele conta, ele narra uma história que muitos também acham que não é verdadeira. Eu não estou dizendo, que a Bíblia diz que é. Mas muitos narram dizendo que não é aquilo. Mas sabe o que é mais interessante lá?
é que Jó, quando viu seus filhos errando, e não conhecendo o Deus que você conhece e que eu conheço, fazia o que estava em suas mãos, como ele conhecia os outros deuses antigos. Sacrificava os animais, dizendo: olha, Deus, se os meus filhos erraram lá na festa, aprontaram, fizeram o que fizeram de errado, eu quero sacrificar esses animais aqui para que o Senhor perdoe. Quando Deus deixou com que Satanás tocasse em Jó, sabe aonde Satanás começou? Pelos bois, depois pelas ovelhas, depois pelos demais animais, para depois chegar na família, querido, para depois chegar nele próprio. Isso tem que me chamar a atenção em algum momento, porque os bois também eram para sacrificar para Deus. Consegue entender? O de mais importante de Jó era sacrificar para Deus sem conhecê-lo. Deus o conhecia, mas Jó não conhecia. Tanto é que no final ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, eu vi que eu não preciso de nada além do Senhor. É isso que Jó diz. E ele foi restituído. Ótimo, mas começou pelos bois. Aqui diz assim, então, eu vou ler o 12 de novo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e sangue. O meu presidente, porque ele é o nosso presidente, não é meu adversário. Pode ser que o principado que está sobre ele é o meu adversário. Então eu repreendo o mal sobre a vida dele. Mas o ser humano é como alguém um dia soltou foguete porque o filho fez uma pegadinha com ele, dizendo: olha, a notícia, olha, acabou de morrer o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele abriu a janela e começou a gritar: ai, pim, pim, pim. E depois ele viu, como nós sabemos, que ele está vivo. A luta desse homem é contra o homem. E ele já perdeu, porque ele está lutando contra Deus primeiro. Nós precisamos entender as Escrituras como ela é, querido. Eu quero também dizer a importância de um culto. Eu sei que é um sermão, é algo mais difícil de alguém receber. Se você estiver no estádio, você consegue ficar 3 horas ali, até numa festinha. Você pode estar cansado, mas se tiver alguém ali, alguma coisinha boa, talvez um cheirinho do churrasco, um outro ambiente, até no cinema. Tem gente que vai para dormir, mas a maioria vai para assistir o filme. Consegue. Por que na igreja, muitas vezes, as pessoas ficam cansadas? O que você fez até esse momento para chegar na igreja? Você separou meia hora para tomar banho, para homem, né? Para mulher um pouquinho mais, para poder arrumar e para vir para o culto? O que você fez com um dia para chegar aqui e poder agora usufruir de uma soneca em meio à pregação e sair sem nada que entendeu? E a vida continua e o sofrimento vem pesando sobre a família. Se não for hoje, amanhã, querido. Um dia a casa cai. Um dia as coisas acontecem e Deus tem misericórdia de mim. Por isso estou pregando e para você também. Antes que isso aconteça, Apocalipse 20, versículo 15, diz que, olha, terrível coisa é aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Quebra de princípio é tirar o nome do livro da vida. Nós precisamos entender isso. O versículo 3 diz: portanto, tomai toda. E se você pegar minha Bíblia, só aqui embaixo eu tenho 2 Bíblias Thompson. Tenho outras de outras versões, mas só aqui embaixo eu tenho 2 Bíblias Thompson. Em casa eu tenho mais 2. Thompson, fora as outras. Se você pegar as minhas Bíblias, aonde está tudo, ou todo, ou todas, está tudo grifado, riscado. Então, um círculozinho. É tão importante para mim. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Toda a armadura de quem?
de Deus. Olha que interessante, Paulo estava ali do lado, amarrado que seja, com os soldados. E ele já foi um soldado. Ele já foi um soldado romano. Abriu mão para servir ao Senhor. E ali então ele vê as vestimentas, a armadura de um soldado. Eu não passei para nada. Eu consegui ser vigilante, eu acho que é porque o homem chama Oeste. Ele é gente boa demais, e o pastor Paulo falou com ele, arruma um emprego para o Admilson. E ele olhou para mim e falou, por causa de você eu arrumo. E eu passei no curso, porque no curso passa por causa de dinheiro. Porque o meu porte hoje, até hoje, sairia razoável. Mas na minha época, vocês riram de mim aqui um tempo atrás. Quando vocês me viam de frente, parecia que eu estava de lado, não era assim? Só nariz. E a única coisa que eu fui foi vigilante. Mas eu sei que, como estratégia, soldado em guerra não tira as vestimentas nem para dormir. Ele dorme de coturno. Ele dorme com a sua armadura. E nós estamos em guerra. E muitas vezes nós temos tirado parte da nossa armadura para descansar. E é aonde Satanás entra e consegue tirar pessoas tão queridas do nosso meio. Por quê? Que como alguns que estão talvez ouvindo esse sermão hoje aqui, ou pela internet, ou em outro lugar, recebendo a mensagem nesse sentido, estão meio assim, tirando parte da armadura. Não. Ele não chegou até agora, eu acho que eu posso... Não. Eu acho que eu posso descansar um pouquinho. Não. E aí cochilou, o diabo veio e fez o que queria naquela casa. Toda a armadura. E ele diz assim, para que depois de tudo havendo feito, fique firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E depois diz, e vestida a couraça da justiça. Irmão, se você não ouvir mais nada, esse primeiro ponto é fundamental, verdade. João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 31, ele diz, disse Jesus aos judeus que criam nele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que alguém que crer nele, ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crer naquilo que ele fez ali, visivelmente milagres. Mas na obra de salvação eles não creram. Tanto é que eles questionaram Jesus, você vem dizer que agora nós temos que seguir o Senhor, nós somos aqui descendentes de Moisés, e Jesus no 44 diz, não, seu pai não é Moisés, não é Abraão seu pai, é o diabo, porque o seu pai é homicida e mentiroso desde o princípio. Então a mentira é o oposto de Deus, que é a verdade. Conhecereis Deus, a verdade, e ela vos libertará. Se não conhecemos Deus, vivemos na mentira. E aqui então, cinto da verdade. Irmãos, eu até ia passar uma foto aqui na tela, mas eu esqueci de passar para os irmãos, mas não precisa correr atrás não. Porque eu sei que na internet é fácil, mas não precisa não. Mas a verdade que está aqui, cingindo, aqui é como se fosse, para mim eu sinto, para minha calça não cair. Mas não é isso. É algo muito mais importante, que liga a parte de cima com a parte de baixo, aonde também entra a espada quando não está sendo usada. E ele diz então que nós devemos estar com o cinto da verdade. Você sabe o que é sofisma? Você já aprendeu aqui na igreja o que é sofisma? O que é sofisma? E meia verdade é uma mentira inteira, querido. Salvação é só através de Cristo Jesus. Não há outro mediador e não adianta. Não adianta querer, mas não tem mas na Bíblia. Ele é a salvação. Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. É Ele que morreu e que ressuscitou e que está à destra de Deus, como o nosso advogado hoje e amanhã como o nosso juiz. Advogando as nossas causas quando erramos, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está feito. Confessamos, deixamos. E no futuro, sendo assim, uma vida de arrependimento,
Ele, como nosso juiz, então, vai dizer para Deus: não, pode deixá-lo entrar no gozo do meu Senhor. Esse cinto aqui é que mantinha toda a estrutura da armadura. O outro ponto que fala aqui no versículo, aqui fala da e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça vinha do pescoço até esse cinturão, aonde então a justiça era ligado na verdade. Mas não tem justiça sem verdade. Se não tiver ligado a justiça na verdade, que é Cristo, não tem justiça. Paulo diz isso, a carta aos Coríntios, que nós fomos justificados por Cristo Jesus, que se deu por nós, ainda sendo alguém carente e vivendo em pecado, como também Pedro diz. Nós somos justificados, e nós estamos falando de justiça. Por mais que seja um bom advogado, tenha um bom álibi, tenha uma boa oratória, ele não vai conseguir defender o seu se ele for mentiroso. Se ele tiver cometido delito, pode diminuir a pena. Eu sei que existe algumas coisas ocultas na justiça, mas eu estou falando da justiça reta. A verdade na sua vida é que mantém toda a estrutura espiritual da sua vida. Eu posso mentir para todo mundo, mas eu não consigo mentir para Deus. Eu posso ludibriar a muitos, mas eu não consigo ludibriar a Deus. Eu posso até discordar de Deus, mas Deus não se dobra diante da minha discordância bíblica. Eu acho que não é assim. Não existe, não acha assim para Deus. Ou é 8 ou 80, não tem como. Não tem como, é religião. Então a verdade na sua vida é que mantém toda a sua estrutura espiritual. Você só é justificado com a couraça da justiça, do pescoço até o cinturão, por causa do cinturão que segura. E no cinturão tem o lugar da espada, que quando você não está exercendo, ela está descansando. Salmo 119, versos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós encontramos aqui uma verdade, ela é absoluta. Ela não tem questionamento em cima dela, porque é uma pessoa. Não é uma religião. Não, o meu tio ele é tão bom, eu acho que ele foi salvo. Por quê? Porque ele dava esmola, porque ele frequentava a igreja, porque não. Eu entendo que se ele não passou pela cruz, ele foi condenado. Dentro de uma igreja evangélica. Sendo dizimista ou não, cantando no coral ou não, fazendo ou não dentro da igreja, se vivia em mentira, diante de Deus ele vivia em pecado. E o pai dele não era Deus, é o diabo. É o diabo, um sistema religioso. E aí então eu já falei da justiça, de cobrir do pescoço até a cintura. Você só é justificado se houver arrependimento, querido. Se não houver arrependimento, não há salvação. Não há salvação fora de Cristo. E você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E viver para Ele. Não viver de vez em quando para Ele. Não viver de vez em quando para Ele. É viver para Ele. Não é fazer algo para Ele, é ser dEle. E Ele fazer algo através de você. Não, tem coisas que eu gosto de Deus, sabe? Eu gosto de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo é que nem diz o outro, é o cara. Não, é o cara não, é o Salvador. Mas é o amanhã que vai condenar aqueles que não se dobrarem. Porque vai chegar uma hora que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Mas os joelhos que se dobram hoje e as línguas que confessam hoje é que são salvos. Os outros vão ter que fazer, mas não serão. Serão condenados e mesmo assim terão que fazer. Por causa do tempo eu preciso correr aqui. E diz assim no versículo 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Fica muito longe para a gente. Porque quando a gente vê calçar os pés, eu posso andar descalço aqui.
Você pode andar descalço, nós estamos aqui em cima de uma cerâmica, de um carpete, tranquilo. Mas lá a sandália não era uma sandália havaiana ou a outra marca que a pessoa, não. A sandália lá era como, talvez, de um sapato de alpinista. Não tão chique quanto. Porque ele andava pisando em cascalhos. Era uma guerra que ele estava encarando. E não tinha asfalto. Não tinha nada disso. Aqueles que estavam ali estavam dessa forma. E ali então, quando fala aqui no sentido de calçar os pés, na preparação do Evangelho da Paz, é que a paz é alcançada através de Jesus Cristo, mas ela é alcançada diariamente pelas suas pisadas. Aonde você está pisando e não deixando-se vacilar. Não se deixando-se vacilar. Tem um cântico que diz assim, que eu fui no terreiro do inimigo e eu fiz o quê? Querido, quantas pessoas já cantaram isso aqui na igreja e estão no mundo, em pecado, afastados, destruídos? Satanás não tem todo o poder. Satanás não é onisciente. Satanás não é todo poderoso, não é. Mas de bobo, ele não tem nada. E dizer que eu vou enfrentá-lo, eu perco. Eu sou incapaz de vencer Satanás. Quem vence Satanás é Jesus Cristo na minha vida. Eu fui no Senhor. Eu vou contra as portas do inferno por causa do Evangelho que eu vivo, o Evangelho da paz. Por isso, então, eu consigo vencer as adversidades diárias. Me mantenho firme. Como que eu vou me manter firme, querido? Encascar em situações difíceis? Como eu falei, hoje o Evangelho, em algum momento, ele é muito light. Ele é muito tranquilo. Mas amanhã, o verdadeiro Evangelho vai te condenar. Porque é o que a Bíblia, você pode falar, querido. Porque a Bíblia diz isso. Que é pela palavra do Senhor que nós somos salvos e que é pela palavra do Senhor que muitos serão condenados. Então, quando fala aqui de sandálias do Evangelho, você precisa entender que você tem que andar no Evangelho. Tem uma outra figura também de anunciar o Evangelho da paz. Mas o Evangelho da paz que você anuncia é em meio às suas adversidades. É você testemunhando, olha, eu fui curado de um câncer. Olha, eu estou vivendo com um tumor dentro de mim. Olha, eu estou tendo um problema lá na minha casa, eu estou desempregado. Mas por que o seu semblante é assim? Porque eu tenho paz em Cristo Jesus. Você chegar e falar assim, eu quero pregar para você, que Deus pode te dar isso, pode te dar aquilo outro. Talvez a pessoa venha para a religião. E amanhã você também perde aquilo que ela está buscando. Porque não é assim que o Evangelho é. Não é que o Evangelho é de sofrimento, é o Evangelho de alguém que sofreu por nós. E que qualquer coisa que venhamos ter após a salvação é lucro. É lucro, querido. Israel está sofrendo, amanhã vai ser a igreja. Para aqueles que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tomara que eu esteja certo, querido, porque eu não sei se eu vou conseguir passar o que Israel está passando. A mãe tendo que pegar o menino no colo agora e enterrar. O menino que foi consagrado ao Senhor. O menino que cantava lá na frente do templo. Como é que fica isso? Se acontecer comigo e com você, como é que nós vamos sair dessa situação? É o Evangelho que eu estou calçando para passar as adversidades e ficar firme. E ficar firme, por quê? Porque eu sei quem é meu Salvador. Ele pode me salvar. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Na fornalha? Se o Senhor quiser, Ele me salva. Ó rei, mas fique sabendo, se Ele não me salvar, estou nem aí para isso. A minha vida pertence a Deus. Aprove a Deus com que Ananias, Misael e Azarias saíssem da fornalha. Aprove a Deus. Mas quando nós estudamos aqui sobre os apóstolos, nós descobrimos que todos foram mártires. Até João, na sua velhice, sofreu. Porque você imagina um homem de mais de 92 anos de idade, na ilha de Patmos, preso também em cadeias, recebendo a revelação do Apocalipse.
com pouca luz, com pouco alimento, recebendo essa grande revelação. Ô querido, com ar-condicionado, com a mesa cheia de livros, é muito fácil, é fácil para mim, com ar-condicionado não, com ventilador, né? Não tem não, com ventilador e tal, é muito fácil para mim passar para o papel a apostila do Apocalipse. Não me custou nada não, eu só estudei. Agora a revelação que João recebeu não foi fácil não. Eu não sei se eu passaria. Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz é levar paz em meio ao caos. Levar paz em meio ao caos. Tempo de bonança é muito fácil pregar o Evangelho, querido. Você está bem. Você tem comida, você tem roupa, você tem carro, você tem saúde, você tem emprego, você sai. Vou tirar 40 minutos ali, deixa de cochilar, amanhã eu cochilo e tal, e vou pregar, dar um papelzinho para as pessoas. Não estou dizendo que não deva. Eu estou dizendo que isso é insignificante perto daquilo que chegou até nós. Para que o Evangelho chegasse da forma que chegou para nós aqui, muitos morreram, muitos se tornaram mártires, para que eu pudesse ter essa quantidade de Bíblia, até o Thompson, o escritor. Não foi fácil a vida dele, não. Não foi tão difícil quanto os outros, mas não foi fácil, não. Perdeu amigo, perdeu filho. Eu lembro de um que foi o discípulo, Juan Carlos Ortiz, um argentino, que viveu em outro país, foi levado, mas ele é argentino. Se você pega o livro dele chamado Discípulo, tem até um anzolzinho lá, na capa assim, antiga tinha assim um anzolzinho. Se você souber a história dele, querido, o sofrimento que ele passou, para se manter firme com a verdade, ele foi expulso da igreja, porque ele não se curvou àquela promiscuidade que estava entrando dentro da igreja. Ele sofreu, até com o filho. Esse outro que a gente gosta muito e, de fato, precisamos, que hoje tem vários livros escritos, A Igreja com Propósito, Rick Warren. Família com Propósito. Vários livros. Vai pegar a história de Rick Warren, querido. Tudo bem, ele viveu o tempo todo na casa, parece que da mãe da esposa ou da mãe dele, que ficou, ele não quis. O carro dele não era carro do ano. Ele abriu mão de toda a riqueza, os seus livros, ele não pegou um centavo, era só missões. Mas se você pegar a história de Rick Warren, a biografia dele vivo, você vai ver, querido. Eu não sei se eu estaria pregando se passasse por aquilo que ele passou. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que Deus quer dizer com isso? O que o Espírito Santo quer dizer para nós com isso? Se você não valorizar Deus, você não vai ter valor nenhum para Deus. É pela graça que sois salvos. Não é obras que salva. Mas após a conversão, tem alguma coisa que precisa ser entendido. Que nós não pertencemos mais a nós, pertencemos a Deus. Versículo 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. É inflamado porque Paulo está falando de uma figura. Era um material, não sei se bronze, metal, alguma coisa, mas que era revestido por fora de couro. E quando eles iam para a guerra, eles molhavam ali o escudo na água, deixava lá e pegava ele bem molhado, porque os dardos que vinham na ponta das flechas com fogo. E por isso, então, Paulo usa essa figura. Dardos inflamados do maligno. Que muitos deles têm nos acertado, querido. Tem crente mendigando na porta das religiões. Tem crente dizendo amém pelas heresias. Tem sido atingido por dardos inflamados do maligno. Ele continua mentiroso. Ele é o pai da mentira. A verdade é Jesus. Jesus não muda, como o diabo também não vai mudar. E nós precisamos entender que o escudo da fé é algo interessante até para a congregação.
eu já ia falar o nome aqui, mas não é bom não, porque está ali, né, policiais e tal. Eu ia falar, ô fulano, mas o escudo, ele é interessante, porque o escudo deles, eles quando colocavam um do lado do outro, era como se fosse um quebra-cabeça que encaixasse, sabe? Igualzinho assim, quando você colocava um soldado do lado do outro, encaixava-se. O formato dele tinha a ver com que eles iam na frente, um ligado ao outro. E os dardos iam ali. Nenhum era atingido e nenhum deixava o outro também ser atingido. Isso tem que falar para nós alguma coisa. Nós temos pessoas que a gente diz que ama. A pessoa some da igreja e fala, o pastor não me procurou. E você procurou? Pastor, aquela fulano não vem mais na igreja? Não, não vem mais na igreja. O que eu vou fazer? O que você também vai fazer? O que nós devemos fazer? Nós precisamos entender que o escudo da fé é fundamental para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós somos tentados diariamente. Até em culto você está tentado. Você vai num culto onde Deus não está falando, mas aquele pregador começa a dizer que Siri anda na praia e não sei mais o que e tal, e ali diz que Deus está ali, o Espírito Santo está ali. O que acontece? Você se envolve tanto e que os dados do diabo entram na sua mente e falam, é Deus mesmo, e você cai no reboliço ali. E você acredita que Deus está ali. Escudo da fé. E a fé aqui, querido, não é uma fé salvífica, porque você já recebeu. Subentende que você já é salvo. Mas é uma fé que você precisa manter para a sua salvação. Você precisa manter o escudo da fé. Fé é o quê, querido? É continuar acreditando no impossível. Que Deus é o mesmo, como diz Hebreus 13:8. É o mesmo. Que pode curar, pode libertar, pode abrir portas, pode fechar portas, pode mudar. Fé é o quê? É convicção. É convicção de que os princípios dele são inegociáveis. E eu não vou negociar com Deus. Sabe por quê? Eu não vim com isso aqui, porque não tem nada disso aqui, mas é como o filho que chega para os pais e que tem que receber ali tem que ajudar em casa. Então ele recebe lá o salário dele, o seu R$1.800, todo empolgado. Ele chega e fala para a mãe assim, para o pai assim. Muitas vezes fala para a mãe, dependendo da casa, né? Para a mãe chegar até o pai. Mãe, esse mês eu não vou poder ajudar. Eu comprei um tênis, eu pensei que ia ganhar um aumento e tal, e não vai dar para ajudar. A mãe chega e fala, tá bom, meu filho, você não tem juízo mesmo, vou falar para o seu pai. Imagino que seja assim. Lá em casa, meu filho já vai direto comigo mesmo, fala, pai, vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu falo, aí tem coisa. Eu queria que o senhor entendesse. Eu entendo, sabe por quê? Porque eu sou comedor de arroz e feijão que nem ele. Mas quando um filho que se diz de Deus chega para argumentar com Deus, Deus diz, você não me conhece. Você não me conhece, não. Eu não berganho com ninguém, não. Eu não estou querendo tirar de você, eu estou querendo dar para você. A minha intenção não é que você me sustente, é que eu te mostre que a prosperidade vem através de mim. E é nos momentos difíceis é que eu provo quem eu sou em Cristo Jesus. É nesses momentos. Eu lembro aqui nesse ponto aqui, querido, eu não esqueço, tem coisas que o irmão, que eu amo tanto, ele continua no meu WhatsApp, o mesmo número, não me exclui. De vez em quando ele responde, diz, pastor, desculpa, eu demorei a responder porque eu não sabia o que falar. Eu não sei o que falar. Mas eu sei que o Senhor me ama, é por isso que o Senhor continua me perseguindo com mensagens. Mas um dia ele falou comigo assim, eu quero, pastor, levar essa igreja a ser uma igreja poderosa financeiramente. Eu quero que essa igreja seja uma igreja, sabe, Deus está me levantando para ganhar dinheiro. Na hora eu repreendi o diabo na mente dele. E falei com ele, olha, eu repreendo em nome de Jesus. O dízimo e oferta da irmã Joaquina, que nós nem temos, aqui na igreja, de
50, 70 reais, tem tanto valor quanto o dízimo daquele outro que dá um pouco mais. Isso vem do diabo. Ele vai tirar tudo de você. Primeiro, ele vai tirar a sua fidelidade. Depois, ele vai tirar a sua família. E quando você não tiver condições mais, ele tira a sua saúde. E eu clamo a Deus para que isso não aconteça. Tirou a fidelidade, porque permaneceu um tempo sendo infiel. Depois, não conseguiu permanecer, perdeu a família. Depois de perder a família, eu não sei como é que está. Saúde parece estar bem. De vez em quando ele até manda umas fotos assim mais distantes para mim. Porque ele sabe que ele é alvo da minha oração. Porque eu não quero o dinheiro dele. Porque Deus não quer o dinheiro dele. Deus queria abençoá-lo. Deus quer te abençoar. Precisamos entender isso. Faça prova com Deus, querido. Não é provar Deus, é ter uma fé convicta de quem é seu Deus. Perca o que você tiver que perder, mas não perca a sua fidelidade com Deus. Não perca. Não perca a sua fidelidade. Coma pão com água. Talvez seja o pão com água que você vai comer e vai ser o melhor pão com água, a melhor comida que você vai comer. Porque eu sei, querido, eu fiquei um mês sem dizimar, não foi hoje. Eu não conseguia dormir. E eu não era pastor. Eu não conseguia ter paz e não tinha lista de dizimista. Aqui dentro, querido, eu sabia que a minha vida era de Deus e que eu dependia dele. Nos momentos difíceis, foi ele que supriu as minhas necessidades. Mas eu preciso terminar. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, querido, o capacete da salvação. Nós entramos aí em discussão teológica. O crente perde a salvação? Aí eu pergunto para os irmãos assim, o crente perde a salvação? O outro, não perde não. Aí eu falo, mas tem um grupo que diz que perde a salvação. Tem um grupo que diz que não perde a salvação. Agora, por que tem um capacete da salvação? Na armadura. E que você deve manter toda a armadura. Se você tirar o capacete da salvação, o que você perde? De que está falando? O capacete é de quê? Então, se você tira parte da armadura, que é o seu capacete. Sabe por que Jó começou pelos bois? Porque era ali que ele tinha relacionamento com Deus. Tentou atingir o coração de Jó no relacionamento com Deus. Dizendo, se eu quebro o relacionamento de Jó com Deus, e Jó agora todos os outros relacionamentos serão lançados por terra, porque com Deus, é Ele. Eu vejo, eu fico irritado, por isso que eu pedi para tocar nele. Por isso que eu pedi para que isso acontecesse. Nós precisamos entender, querido, o capacete da salvação. Se faz parte da armadura e diz que eu preciso de ter toda a armadura, então, nesse momento, sem usar nenhum outros versículos, parece, que se eu tiro, eu perco. Concorda comigo? Sim ou não? Eu não estou dizendo que é, eu estou te perguntando, querido. O pastor não sabe nada. O pastor lança e sai fora e depois vocês têm que estudar e descobrir, porque eu vou dar conta da sua vida do que eu prego, mas você vai dar conta da sua vida do que você faz com ela. E ele fala depois do capacete da salvação e a espada do Espírito. Que quando você não está usando, está aqui, na verdade. Quando você não está usando a palavra, ela está aqui, no cinturão da verdade. A palavra é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a palavra de Deus. Eu não posso escolher parte da Bíblia que eu quero. Eu não posso. Eu tenho que entender que princípios são inegociáveis. A minha vida
eu como pastor, eu ouço pregações, de vez em quando eu ouço umas besteiras também que não devia, mas eu ouço pregações. Eu tenho um amigo, pastor, que ele não sabe que ele é meu amigo, que é o Luciano Subirá, mas eu sou amigo dele, dou um joinha para ele, agradeço a ele pelas mensagens. Tal. Tem outros amigos, mas não é tão íntimo quanto ele, não. Mas eu estava ouvindo um assembleiano falando sobre divorciado no meio da igreja e sobre adultério no meio da igreja. E ele então estava dizendo isso. A Assembleia é radical, querido. A Assembleia é a igreja de crente mesmo. E lá então estava dizendo assim, que foi levado lá as pessoas que, para passar pelo processo de auxiliar de diácono. Começa assim, viu, querido? Auxiliar de diácono, depois auxiliar do diácono, depois diácono e depois obreiro. E alguns são missionários e outros são pastores. Mas a maioria começa como obreiro. Suas congregações são obreiros, até ele mostrar que, de fato, ele é um pastor por aquilo que ele faz com aquela obra ali. Se não deu certo, eles põem outro e as coisas continuam assim. E aí aquele grupo de pessoas que estavam ali no processo. Aí ele falou assim, mas a maioria dos que estão aqui para passar pela sabatina estão vivendo em adultério. Você tem que trazer 3 testemunhas de que você separou porque a sua esposa adulterou. Porque é a base que eles acharam que então pode ser crente, não servir eles. E a esposa, que você está questionando ela, dizendo que ela fez isso, tem que trazer 3 testemunhas de que ela não fez. Esse pastor não está querendo obreiro, não. Como é que eu vou arrumar tanta testemunha para ter um obreiro, para ter um introdutor na porta? Para ter alguém que venha amarrar o demônio para ele não chegar aqui e me atrapalhar a pregar? E outras áreas. E ele disse assim, o evangelho não é meu. Com o dedinho desse jeito, o evangelho é de Jesus Cristo. Se você não quer o evangelho de Jesus Cristo, eu também não te quero. Tem coragem não, querido. Tem medo de ficar sozinho. Se apontar o dedo para você, você sai e eu, como é que fica? Eu cômodo que entra aqui, ó, tenho 59 anos de idade. Imagina como é que vai ser minha vida? Quem vai pagar a minha conta de água e de luz? É por isso que eu quero que você fique aqui, mesmo errado. Fique errado aí, é importante. Indo para o inferno, tá? Você está indo para o inferno. Mas para mim está bom, porque mesmo não sendo dizimista, de vez em quando você faz alguma coisa que dá um dinheirinho para mim. Então, mas eu não sou como esse pastor. A narrativa dele é muito pesada. E quando você olha para a Assembleia de Deus, está saindo pelo ladrão de tanto crente. E aí? Quem está certo, ele ou eu? Claro que é ele. Radicalismo? Não sei. A espada, o escritor de Hebreus diz que ela faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir o bem e o mal. A palavra, ela primeiro discerne você, para depois você querer discernir alguém. Eu não consigo entrar no seu coração, mas a palavra entra e ela discerne. É alma ou é espírito? Ele é um crente carnal ou ele é um crente espiritual? Toda a armadura. Parte dela não. Eu tenho que ser a mesma pessoa aonde eu estiver. Sabe por quê? Minha esposa não gosta que eu fique citando ela não, mas um dia ela falou comigo assim, na verdade ele repetiu isso mais de uma vez. Você viu que quando nós nos convertemos, ninguém cuidou de nós, nos dando curso de nada? Nós aprendemos a melhorar nossa vida um com o outro pela Bíblia? Lendo a Bíblia, nós somos, porque nós não fomos ensinados. Depois, muitos anos, é que nós fizemos Casados para Sempre.
Eu não sou um bom marido, como ela merece que eu seja. Mas eu não sou o pior marido do mundo. Mas isso não veio por causa de um curso. Curso é uma muleta. Nós tivemos um líder de casados para sempre aqui que está desviado, casado com outra mulher, a ex-mulher dele casado com outro homem. E o curso? O curso é bom, mas para quem tem caráter, querido. Senão é só mais um curso. O que eu quero, ou melhor, o que Deus quer que a gente entenda nessa noite? Avalie a sua vida. As bombas que estão caindo em Israel estão ceifando vidas, e vidas de inocentes, no sentido de crianças, mulheres. Pode ser que essas bombas cheguem até nós. Se chegar a sua hora, onde é que você vai passar a eternidade? Não vai ter lá, querido. Olha, eu sou membro da Reviver, meu pastor Edmilson, não, eu sou cooperador. Você sabe disso, eu não sou pastor. Eu sou cooperador. O pastor é Jesus Cristo. Ele é que é bom, eu sou mau. Porque eu te deixo viver de qualquer jeito. Ele é que é o bom pastor que puxa a sua orelha. É um desafio, querido, de toda a armadura. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim, eu tenho uma parte da armadura que eu tirei. O que você vai fazer? Vou te dar 2 conselhos, mas o primeiro eu acho melhor. Corre, reconhece que está errado e reveste com essa parte da armadura. O segundo conselho eu acho que vem do diabo. Tira o resto e vai para o mundo. Porque não tem como ir para o céu faltando parte dessa armadura. Não tem. Não tem, querido. O resto é religião. Esse é o Evangelho. Fique em pé e vamos orar, querido. Satanás continua sendo ladrão. Ele continua sendo ladrão. Ele veio para roubar, querido. Para matar e para destruir a sua vida. Sua vida tem muito valor para Deus, mas também para Satanás. O diabo está de olho em você, querido. O inferno quer você lá com ele. E ele quer tocar em você porque não pode tocar em Jesus Cristo. Por isso ele vai deixar você talvez indo em corda bamba, tranquilo. E é por isso que Jesus Cristo, através de mim nessa noite, te chama a responsabilidade de ser cristão. A de colocar parte que se porventura há na sua vida dessa armadura. Não tem justificativa, querido, perante Deus. Tem arrependimento. Tem arrependimento. Tem arrependimento. Feche os seus olhos, querido. Fechar os olhos é para que você fique à vontade, não veja ninguém saindo ou tal. E você tenha liberdade agora de ter alguns segundos ou minuto para avaliar o que foi pregado nessa noite. E se você entende que, com toda a minha falha, eu sou um cooperador nessa obra e que eu quero, de fato, é pregar o Evangelho para a sua salvação, para o seu crescimento espiritual, fala com Deus agora. Apresente. Se porventura você sabe que tem uma área da sua vida que você tirou essa armadura, peça a Deus perdão. Não se justifique, porque nada justifica pecado. Pecado vem com arrependimento, querido. Você tem que arrepender. Fala com Deus agora. Fala com o Senhor Espírito Santo. Se apresente perante Ele.
como as Escrituras diz, que você deve se humilhar diante dele, para que no tempo oportuno você seja exaltado, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao seu redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Corra para Deus, querido. Corra para Deus, querido. Diga para Jesus aí, se é o seu caso, talvez você está ótimo e não precisa ter essa oração nesse sentido. É uma oração de gratidão a Deus. Uma oração de gratidão por ter toda a armadura na sua vida. A ilustração que Paulo trouxe, não tem um misticismo nela que a gente tem que usar uma roupa. É uma figura, querido. Desde o capacete, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, a sandália, que é a preparação do Evangelho da paz. É uma figura do cristão no meio da sociedade, vivendo como filho de Deus. Fala com Deus, querido. Será o que nós temos aqui em cima, querido, desse teto? Um diabo velho, cansado? Ou vários demônios, irritado com o que está acontecendo aqui dentro, tentando nos pegar, porque nós não nos curvamos ao pecado? O que, querido? Confesse, querido. A Bíblia diz que se você confessar e deixar, Deus é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Não tem passado, não faça uma lista do que você deve fazer para Deus no passado. Avalie o seu coração para o presente e para o futuro, querido. Para cada momento da sua vida. Eu louvo a Deus pela morte daquele moço, da forma que foi, querido. Testemunhando pela grandeza de Deus na vida daquele pastor. Que não o deixou andar de qualquer jeito, mas cuidou dele, ajudou ele, fortaleceu ele, levou a ele se tornar, pelos dons, um bom pregador, um bom obreiro. E num dia festivo ele pôde testemunhar, e Deus o levou, porque ele estava preparado para viver eternamente com Deus. Talvez Deus está me poupando a mim e a você, querido, porque nós precisamos ainda mudar algo em nossas vidas. Você concorda comigo, querido? Talvez seja isso. Oh, Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, Senhor da igreja, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha o Teu governo sobre as nossas vidas, Senhor. Governe áreas como foi ministrado o cântico, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Áreas que eu preciso entregar ao Senhor. Preciso entregar ao Senhor. Talvez seja o seu caso, querido. Não espere que Satanás venha deixar publicamente o seu pecado. Não espere, querido. Mude de vida se é o seu caso. Oh Deus. Oh Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja. Igreja indivíduo e também como congregação. Ajuda o teu filho, a tua filha que nessa noite veio nos visitar, Senhor.
Mas o Senhor também o sabia que eles estariam aqui. Então o acaso não existe na visão do Senhor. Sei que todos nós somos ministrados pela Tua palavra. Alguma coisa entrou no meu coração, alguma coisa entrou no coração do meu irmão. Talvez, Pai amado, toda a armadura está no corpo dessa pessoa, espiritualmente falando. O capacete da salvação fala de mente, Senhor. Onde Satanás tem atacado tantas pessoas, Senhor, tirando a alegria da salvação, tirando a paz que vem através da salvação. O ativismo tem entrado, o ativismo religioso. Oh, Jesus, são ovelhas do Senhor. Prestarei contas, sim, mas são do Senhor. São do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, olha para o coração desse que está orando agora, para esse homem, para essa mulher, para essa senhora, esse senhor, esse jovem que está fazendo a sua oração sincera, honesta, simples, dizendo para o Senhor o que ele entendeu do sermão nessa noite, o que ele deseja perante o Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sela na minha vida, Senhor, para que eu não venha retroceder no meu testemunho, no meu caráter. Em nome de Jesus, Senhor. A autoridade veio do Senhor. Caráter é transformação diária, Senhor. E o mundo precisa ver o Senhor através da nossa autoridade, mas através do nosso caráter, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sela essa palavra, Senhor. Sela essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para ele assim: olha, essa noite eu vi que Deus te ama. Você pode falar para ele assim? Essa noite eu vi que Deus te ama, porque Ele te deixou presente aqui para ser ministrado. Isso é amor pela sua vida, pelas nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a Tua presença, Senhor Espírito Santo, que nos exorta, que nos consola, que nos impulsiona à santidade, permaneça sobre nós. Em nome de Jesus. Vá em paz, querido. Vá em paz.